YouTube e a gente está aqui para mais uma segunda-feira de Quick Curiosity. Quick Curiosity de hoje vai abordar uma dificuldade que algumas pessoas têm de entender o real significado de três palavras que são muito parecidas de contexto: Uptown, Midtown e Downtown. Mas antes da gente falar dessas diferenças, já se inscreve no canal, deixa o seu like, minhas redes sociais estão aqui embaixo no box e você pode me seguir a partir de agora. Vamos lá? Bom, antes da gente falar da diferença dessas três palavras e como empregá-las, a gente vai falar da diferença entre duas palavras que querem dizer a mesma coisa no inglês: city e town. Ambas querem dizer cidade, porém cada uma é usada dentro de um contexto. City é para grandes cidades, grandes metrópoles, por exemplo, New York City. Bom, já town vai ser usado aí para cidades menores que não têm o tamanho de uma vila, por exemplo, mas que são cidades menores, não chegam a ser grandes metrópoles. É daí que vai vir a referência das meninas superpoderosas, Townsville, por exemplo. Bom, uma outra coisa que a gente vai abordar aqui nesse vídeo é justamente por que saber a diferença entre city e town. Porque a gente vai falar de três palavras que têm o sufixo town e prefixos diferentes. Esse sufixo town não está querendo dizer então que essas palavras vão ser usadas só para cidades de porte menor e não para grandes metrópoles. O town aqui vai ser usado para todos os tipos da cidade, sem distinção, porque eles querem dizer, junto com os prefixos, coisas completamente diferentes do que city e town separados, ok? Então vamos lá. Uptown, primeira palavra aí, né? Up, prefixo, para cima, town, cidade. Uptown quer literalmente dizer a parte alta da cidade, a parte alta de uma cidade, a região norte de um mapa de uma cidade, por exemplo. Geralmente, a parte norte é a parte residencial de um mapa e ela pode ser justamente a parte mais rica ou o subúrbio, a parte mais pobre de uma cidade. Isso vai variar de cidade para cidade e também às vezes pode ser só a região norte, ela pode nem ser uma área residencial, mas ela vai ser conhecida aí como Uptown Area, né? A parte alta de uma cidade, a área alta de uma cidade, aí a região norte da cidade que você está querendo ir. Um exemplo disso é a frase: The hotel is located in the Uptown Area. O hotel está localizado na área alta da cidade, na parte alta da cidade. A nossa segunda palavra vai ser Midtown, que vai ter os prefixos mid, que é uma abreviação de middle, né, meio, e town, que é cidade. E ele literalmente quer dizer o meio da cidade mesmo. Midtown está falando justamente do ponto central do mapa, além de ser o ponto entre o Uptown e o Downtown. Então, o Midtown é literalmente mesmo o meio da cidade ali. E geralmente tem a ver com atrações turísticas, lojas e arranha-céus. Isso mesmo. Então, todo o Midtown de uma cidade, ou ele vai ser cercado de pontos turísticos, de lojas ou de arranha-céus. Cada cidade vai ter aí o seu momento para usar o Midtown. E ele é bastante associado, por exemplo, a Manhattan. Então você vai usar muito essa expressão Midtown Manhattan por causa de Manhattan ter ser conhecido pelos seus grandes prédios de arranha-céu aí. E um exemplo disso é She works in Midtown Manhattan. Ela trabalha no meio, né, da cidade de Manhattan, né, no centro da cidade de Manhattan ou no centro de Manhattan, tá? Midtown muitas vezes é só centro aí, sem mencionar essa parte da cidade, porque aí você já coloca o nome da cidade depois disso. E a palavra que trouxe essa abordagem dessa grande quick curiosity, que é downtown, que vai usar o prefixo down, que quer dizer embaixo, e town, que é cidade. Então, downtown é literalmente o termo mais usado e melhor usado para centro da cidade, porque ele vai indicar a região sul do mapa, geralmente, onde ficam localizados os grandes centros comerciais ou os business district, né? O centro empresarial, como Wall Street, por exemplo. Então, geralmente, esses lugares estão mais numa região sul do mapa, né? Além disso, downtown também faz referência ao centro geográfico de uma cidade, literalmente aonde o mapa aponta que é o centro da cidade, conhecido como centro da cidade. Então, por isso ele é um termo mais usado até do que uptown e midtown dentro de todo esse contexto, tá? Usado ambos por americanos e britânicos, downtown é um termo muito, muito difundido e eu trouxe 3 exemplos para vocês. I don't work in downtown.
Eu não trabalho no centro da cidade. Do you live downtown? Você mora no centro da cidade? E let's go downtown. Vamos para o centro da cidade. Além disso, você vai ter palavras que os britânicos usam, mas com uma frequência bem menor, tá? E eu só trouxe a título de curiosidade para você que está aprendendo o idioma saber que elas existem, mas elas são menos usadas. E se você quer falar inglês, você tem que acompanhar o que eles mais usam, que nesse caso é downtown, para centro da cidade. Mas além disso, os britânicos também vão usar city center, city centre e the city center, mas com uma frequência bem inferior e bem menor do que downtown. Além disso, downtown pode ser usado também como uma slang, uma gíria em inglês, que é a gíria go downtown, que causou um burburinho às pessoas fãs aí da cantora Anitta, quando ela lançou aquela música Downtown, que é o único termo em inglês que ela canta de uma música em espanhol. E essa gíria go downtown quer dizer literalmente ir lá embaixo e tem um caráter bastante sexual. E os fãs, quando analisaram o contexto completo dessa letra, entenderam que estava mais para gíria do que para centro da cidade. Mas a gente não vai entrar no mérito aqui, dar exemplos a respeito desse caráter sexual que essa gíria tem. Fica a título de curiosidade para vocês, pois se você estiver aí passeando por uma cidade e estiver aí numa área em que eles usam bastante gírias, tem que tomar cuidado, porque às vezes downtown está se referindo a outra coisa e não ao centro da cidade. Bom, essa foi a Quick Curiosity de hoje e você já sabe, eu te encontro quinta-feira para mais uma aula e segunda que vem para mais uma Quick Curiosity para aumentar o seu vocabulário, saber um pouco mais sobre essa cultura aí do inglês e como e onde vão aí essas direções do seu aprendizado. Você já sabe, eu tenho pacotes de aulas personalizados para você, básico, intermediário e avançado, adulto, criança, adolescente e terceira idade. Além disso, agora eu sou um professor cadastrado da plataforma WannaClass. Você pode baixar para Play Store para Android ou na App Store para iOS. E você pode me encontrar lá e a gente pode fazer uma aula aí ou pode fechar um pacote de aulas personalizados para você. Você já sabe onde me encontrar. Minhas redes sociais estão aqui embaixo, você pode me mandar uma DM para a gente praticar o seu inglês. E se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com os amigos. O nosso canal está crescendo graças a você. See you next video. Bye bye.